Devocional por William MacDonald. Primeiro, a batalha não é sua, mas de Deus. Segundo Crônicas 20, verso 15. Se um homem é um soldado da cruz, ele pode esperar ser atacado mais cedo ou mais tarde. Quanto mais corajosamente ele declarar a verdade de Deus e quanto mais precisamente ele exemplificar a verdade em sua própria vida, mais ele estará sujeito a ataques. Um velho puritano disse: aquele que está perto de seu capitão é um alvo seguro para os arqueiros. Ele será acusado de erros que não cometeu. Ele será atacado por fofocas e calúnias. Ele será condenado ao ostracismo e ridicularizado. Esse tratamento virá do mundo e, infelizmente, às vezes pode vir de outros cristãos. Nessas horas, é importante lembrar que a batalha não é nossa, mas de Deus. E devemos reivindicar a promessa de Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que isso significa é que não precisamos nos defender ou revidar. O Senhor nos vindicará no tempo apropriado. Frederick Brotherton Meyer escreveu: quanto se perde com uma palavra? Fique quieto, fique quieto. Se eles te atacarem em um cheque, vire o outro também. Nunca retruque. Não importa sua reputação ou caráter, eles estão nas mãos dele e você os prejudica tentando retê-los. José se destaca como exemplo de alguém que não tentou justificar-se quando foi acusado falsamente. Ele entregou sua causa a Deus e Deus limpou seu nome e o promoveu a uma grande honra. Um velho servo de Cristo testificou que havia sido injustiçado muitas vezes ao longo dos anos. Mas ele orou nas palavras de Agostinho: Senhor, livra-me da luxúria de sempre me justificar. Ele disse que o Senhor nunca falhou em justificá-lo e expor seus acusadores. O Senhor Jesus, é claro, é o exemplo supremo. Quando sofria, não ameaçava, mas entregou-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Esta, então, é a mensagem para hoje. Não precisamos nos defender quando somos falsamente acusados. A batalha é do Senhor. Ele lutará por nós. Devemos manter a nossa paz. Segundo, Mateus 5:25. Faça amizade rapidamente com seu adversário na lei enquanto você está com ele no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão. Uma das lições superficiais que aprendemos nesta passagem é que os cristãos não devem ser propensos a se envolver em ações judiciais. É uma reação natural correr para o tribunal para buscar reparação por queixas e danos. Mas o crente é guiado por princípios mais elevados do que as reações naturais. A vontade de Deus muitas vezes atravessa a natureza. Nossos tribunais hoje estão saturados de reivindicações de acidentes, ações de imperícia, casos de divórcio e reivindicações de herança. Em muitos casos, as pessoas correm para o advogado na esperança de ficarem ricas rapidamente. Mas o cristão deve resolver as coisas pelo poder do amor e não pelos processos da lei. Como alguém disse, se você entrar em processos legais, os processos legais o pegarão e você pagará o último centavo. O único que tem certeza de vencer é o advogado, sua taxa é garantida. Um desenho animado retratou o processo dessa maneira. Um queixoso estava puxando a cabeça de uma vaca, o réu estava puxando o rabo e o advogado estava ordenhando a vaca. Em 1 Coríntios 6, os cristãos são positivamente proibidos de processar outros cristãos. Por um lado, eles devem levar suas disputas a algum homem sábio na igreja. Mas, mesmo além disso, eles devem estar dispostos a serem injustiçados e enganados em vez de irem a julgamento perante os juízes do sistema deste mundo. Isso, incidentalmente, descartaria todos os casos de divórcio envolvendo parceiros crentes. Mas, e os casos entre um crente e um incrédulo? O cristão não tem que defender seus direitos? A resposta é que é muito melhor abrir mão de seus direitos para demonstrar que Cristo faz diferença na vida de uma pessoa. Não requer vida divina para instaurar um processo contra alguém que o prejudicou. Mas é preciso vida divina para entregar sua causa a Deus e usar o caso como uma oportunidade para testemunhar o poder salvador e transformador de Cristo.
tanto quanto possível, ele deve viver em paz com todos os homens. Romanos 12:18. Um homem começou a construir uma cerca entre ele e seu vizinho. O vizinho veio e disse: quando você comprou aquele lote, você comprou um processo judicial junto com ele. Essa cerca vai ficar 1,5 metros na minha terra. O homem respondeu: eu sabia que sempre teria um bom vizinho ao meu lado. Vou lhe dizer o que sugiro. Você coloca a cerca onde achar que ela deve ficar, me manda a conta e eu pago. A cerca nunca foi colocada. Não há necessidade. Stanley Jones. Terceiro, 1 Coríntios 4:7. O que tens que não tenhas recebido? Esta é uma boa pergunta porque nos reduz a tamanho. Não temos nada que não tenhamos recebido. Recebemos nosso equipamento físico e mental por meio do nascimento. Nossa aparência e quão inteligentes somos é algo muito além de nosso controle para justificar o orgulho. É um acidente de nascimento. Tudo o que sabemos é resultado de nossa educação. Outros despejaram informações em nossas mentes. Muitas vezes, quando pensamos ter tido um pensamento original, o encontramos em um livro que lemos pela primeira vez há 20 anos. Emerson disse: todos os meus melhores pensamentos foram roubados pelos antigos. E os nossos talentos? Alguns talentos definitivamente são de família. Eles são desenvolvidos pelo treinamento e pela prática, mas o ponto é que eles não se originaram conosco. Eles nos foram dados. Pilatos foi inflado pela autoridade que exercia, mas o Senhor Jesus o lembrou: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19:11. Resumindo, cada respiração que o homem inspira é uma dádiva de Deus. É por isso que Paulo continua perguntando em 1 Coríntios 4:7, se algo foi dado a você, por que se gabar disso como se fosse algo que você mesmo conquistou? E é por isso que, por exemplo, Harriet Beecher Stowe se recusou a receber qualquer crédito por ter escrito Uncle Tom's Cabin. Eu, a autora de Uncle Tom's Cabin? Não, de fato, não pude controlar a história, ele se escreveu sozinho. O Senhor o escreveu, e eu era apenas o mais humilde instrumento em suas mãos. Tudo veio a mim em visões, uma após a outra, e eu as coloquei em palavras. Somente a ele seja o louvor. A percepção constante de que não temos nada que não tenhamos recebido nos livra da vanglória e da autocongratulação, e nos leva a dar glória a Deus por tudo de bom que somos ou fizemos. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o poderoso nas suas riquezas. Juízo e justiça na terra, porque nestas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Quarto, 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna por Cristo Jesus. A graça de Deus é seu favor e aceitação para aqueles que não o merecem, que de fato merecem exatamente o oposto, mas que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 4 dos versículos mais conhecidos sobre a graça são estes: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,24. Pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Alguns exaltam a graça de Deus como a principal de todas as suas virtudes. Samuel Davis, por exemplo, escreveu: Grande Deus de maravilhas, todos os teus caminhos mostram teus atributos divinos. Mas as brilhantes glórias de tua graça, acima de tuas outras maravilhas, brilham. Quem é um Deus perdoador como tu? Ou quem tem graça tão rica e gratuita? Mas quem pode dizer que um dos atributos de Deus é maior que outro? Deus sempre foi um Deus de graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo.
Mas esse aspecto de seu caráter foi revelado de uma maneira nova e cativante com a vinda de Cristo. Uma vez que entendemos algo da graça de Deus, nos tornamos adoradores para sempre. Nós nos perguntamos por que ele deveria ter me escolhido. Por que o Senhor Jesus deveria ter derramado o sangue de sua vida por alguém tão indigno? Por que Deus deveria não apenas me salvar do inferno, mas me abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais agora e me destinar a passar a eternidade com Ele no céu? Não é de admirar que cantemos sobre a incrível graça que salvou tais miseráveis. Então, também, Deus quer que sua graça seja reproduzida em nossas próprias vidas e flua através de nós para os outros. Ele quer que sejamos graciosos em nossos tratos com os outros. Nossa fala deve ser sempre com graça, temperada com sal. Colossenses 4:6. Devemos nos empobrecer para que outros possam ser enriquecidos. 2 Coríntios 8:9. Devemos conceder favor e aceitação aos indignos e desagradáveis. Amém. Deus abençoe a todos.